Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e nesse vídeo eu vou explicar as atividades de língua inglesa do segundo ano da semana 4 do PET de volume 2. E as atividades dessa semana começam na página 140, o tema continua sendo compreensão escrita, leitura, porque, como eu já disse para vocês, esse tema, essa competência em língua inglesa, a leitura, ela não é uma competência que é possível ser trabalhada em apenas uma aula. Existem cursos inteiros dedicados a isso, e porque muitas questões devem ser consideradas ao se trabalhar a leitura em língua estrangeira. E além disso, também pelo fato de que a compreensão escrita, a leitura, costuma ser a habilidade mais cobrada, mais presente em avaliações, como o Enem, por exemplo, ou provas de concursos. Então as atividades começam na página 140. No primeiro exercício, pessoal, já vem trazendo uma dica de leitura e depois traz as instruções do exercício. É importante a leitura atenta de todas as partes de um livro que trazem informações sobre ele, tais como orelha, resenhas encontradas na capa, prefácio e a própria capa e suas ilustrações. Apresentamos a capa do livro do escritor inglês Anthony Burgess, A Clockwork Orange, que foi traduzido em português por Laranja Mecânica. Talvez você já conheça esse livro, esse filme, porque é muito famoso, muito conhecido. E realmente, pessoal, essa instrução, essa dica que está dando aqui no primeiro exercício é muito pertinente, porque é, é, é necessário que vocês analisem todos esses elementos, porque se eles existem foi por um motivo. Justamente para poder complementar informações ou para transmitir uma mensagem um pouco mais detalhada. A equipe pede para que vocês leiam a capa do livro e respondam as perguntas marcando a opção correta. Ok, então pessoal, quando a gente for fazer leitura em língua estrangeira, nós já estamos trabalhando isso nos últimos vídeos, né, em todas as atividades desde que começamos com as teleaulas. A compreensão escrita é a habilidade que tem sido mais trabalhada. Então eu venho sempre falando, pessoal, que quando a gente vai fazer uma leitura em língua estrangeira, a gente tem umas técnicas, mas sejamos realistas. Vocês, estando em casa e fazendo essas atividades em casa, o que vocês podem fazer para resolver essa questão? Vocês podem procurar essas questões já resolvidas em algum site na internet, como muitos alunos fazem. Vocês podem simplesmente não procurar a questão respondida, mas podem traduzir esse texto no Google Tradutor. E vocês podem tentar entender esse texto utilizando as técnicas e estratégias de leitura, que é o que eu recomendo para vocês se vocês têm como objetivo fazer avaliações como o Enem ou outras provas de vestibulares ou provas de concurso. Porque copiar respostas de outros sites ou traduzir no Google Tradutor não vai ajudar em nada vocês. Então, pessoal, qual é a técnica de leitura? A primeira técnica de leitura é fazer uma leitura completa do texto, mesmo que vocês não sejam fluentes em língua inglesa. É perfeitamente possível que a gente entenda alguma coisa de um texto em língua inglesa, porque o inglês tem muitas palavras do latim, que é a língua que deu origem à nossa língua materna, o português. Então, isso já vai trazer algumas informações para a gente. Depois dessa primeira leitura, pessoal, aí a gente já sabe que aqui está fazendo o quê? Uma descrição. Estou descrevendo a história desse livro, então a gente sabe que já vai ser uma descrição, não vai ser uma instrução, não vai ser uma propaganda. E isso também a gente sabe que vai ter adjetivos, que vai descrever pessoas, vai descrever datas, enfim. Depois disso, dessa primeira leitura, pessoal, é necessário que vocês façam uma segunda leitura, dessa vez sublinhando palavras cognatas, palavras em inglês que têm a mesma origem que o português e o mesmo significado, ou palavras parecidas em inglês que são parecidas com o português e têm o mesmo significado, né, mais simplesmente, resumindo de maneira mais simples. E também circulando palavras repetidas, palavras que vocês já conhecem, porque depois, ao final, mesmo que vocês não entendam todo o texto, se vocês juntarem essas palavras soltas, as palavras
já conhecidas e as palavras cognatas e repetidas, vocês já vão ter um pouco mais de detalhes sobre o que o texto está dizendo. E aí, como vocês estão em casa e estão estudando de maneira remota, eu sugiro que vocês procurem no dicionário todas as outras palavras não conhecidas, porque a intenção de vocês é treinar para provas e avaliações, certo? E o próprio PRET te orienta que vocês, para realizar essas atividades, vocês devem utilizar os recursos que vocês tiverem disponíveis. Então treinem bastante, tenham muita paciência, porque se vocês forem fazer avaliações ou provas de concursos algum dia, vocês não vão poder consultar tradutores nem dicionários, ok? Então, depois de vocês fazerem essa leitura da capa do livro e já terem muitas informações e detalhes sobre a história desse livro, aqui pede o seguinte: leia a capa do livro e responda as perguntas marcando a opção correta. A história é contada pelo personagem central. Um senhor velho é o personagem central do romance. O livro apresenta uma fábula divertida sobre o bem, o mal e o sentido da liberdade humana. Atenção, pessoal, para o seguinte: quando a questão é de múltipla escolha, geralmente ela traz palavras, todas as alternativas vão trazer palavras que estão de fato presentes no texto. Mas, por exemplo, aqui a história é contada pelo personagem central. Então a gente já vê aqui center character e a gente nem analisa direito só por termos visto personagem central, a gente já marca essa. Mas não, nós precisamos ser atentos e ficar atentos pelo seguinte, porque sempre as alternativas, geralmente, não sempre, né, mas geralmente vão trazer palavras que estão presentes no texto, mas podem trazer informações incorretas. Então analisem muito bem para ver qual dessas alternativas aqui está trazendo as informações do texto, mas de maneira correta. Depois, na questão número 2, pede para que vocês leiam o texto que também foi retirado da capa do livro. Eu não vou ler para vocês, pessoal, vocês podem, para não prolongar muito o vídeo, vocês podem fazer isso em casa, em voz alta ou silenciosamente, em voz alta se quiserem praticar a pronúncia, mas enfim. E depois pede-se o seguinte: A Clockwork Orange is a frightening fable about good and evil and the meaning of human freedom. E aí quer que vocês marquem o sinônimo da palavra negritada. Vocês podem fazer isso ou entendendo sobre a história do livro, ok? Sobre o resumo do livro, ou então procurando num dicionário. E eu até recomendo para vocês o Merriam-Webster, que é um excelente site, dicionário, né, que eu já recomendei em vídeos anteriores. E porque em dicionários de inglês, como é o Merriam-Webster, ele não é inglês-português, o pessoal, só inglês mesmo. Vai ter a definição dessa palavra frightening e vai ter também sinônimos, ok? Então, qual seria o sinônimo de frightening? Comforting, soothing or dreadful. E aí, se vocês não souberem o que significam essas palavras, vocês devem procurar no dicionário também o que elas significam, ok? Porque vocês vão saber o significado e vão ver, ok, qual dessas três palavras, qual dessas definições tem mais a ver com a história do livro. Na 3, pessoal, o exercício traz definições de 5 palavras usadas nas informações sobre o livro encontradas na capa. Ache as palavras numerando corretamente. Aqui a gente tem as palavras então e aqui as definições. E é muito interessante que aqui traz o tipo de palavra que elas são, se é substantivo, se é adjetivo, e também traz a fonte, que é de onde eu tirei o sinônimo de frightening no exercício anterior, Merriam-Webster. Então, pessoal, isso vocês podem consultar no dicionário, o site está disponível online. Entrem nesse site, no Merriam-Webster, e procurem, por exemplo, nightmare. Aí vocês vão ver se é a young man belonging to a street gang, cruel, harsh, savage, ok? Lá já vai ter a definição prontinha para vocês. Se vocês já conhecerem essas palavras aqui, por exemplo, brutal, que é sinônimo do português, vocês já podem também tentar fazer sem ter que consultar uma outra fonte, ok? Então, consultem o Merriam-Webster, lá também tem ele também está disponível em formato de aplicativo para Android, iOS, e ele tem jogos, é muito interessante.
No 4, pessoal, traz o cartaz ou pôster do filme Clockwork Orange e fala o seguinte: o cartaz ou pôster ao lado se refere ao filme inspirado no romance do escritor inglês Anthony Burgess. O cartaz, pessoal, a função dele é fazer publicidade de um filme. Se quisermos reescrever a frase do pôster que nos fala do tema do filme, essa frase poderia ser: bom, então aqui tem, bem resumidamente também, a história desse filme e, e aqui tem uma possível paráfrase, né? Ou seja, esse mesmo texto aqui, mas com outras palavras. Aí, pessoal, vocês podem utilizar o conhecimento de vocês prévio em inglês e utilizar o dicionário, outras fontes que vocês tiverem, ok? Se vocês já tiverem visto o filme, né, ou lido o livro, talvez vocês nem vão precisar consultar dicionário, porque já vão conhecer a história e aí vai ficar muito mais fácil escolher a resposta correta. Depois, pessoal, traz uma questão gramatical. Whose é um pronome relativo e, como tal, se refere a uma coisa já dita, ou seja, seu antecedente. Ele indica lugar, posse ou tempo. O whose foi retirado aqui desse texto, né, no pôster do filme Clockwork Orange. Sugiro, pessoal, que vocês procurem num dicionário o que significa whose, porque vocês vão ver, pessoal, sabendo o que significa, se trata de um lugar, de posse ou tempo. Vocês podem também procurar pronomes relativos. Eu não vou tratar todos os pronomes relativos aqui só para que vocês saibam qual que é a função do whose. E também não vou falar só a função do whose, para já não dar resposta para vocês. Mas utilizem a internet ou uma gramática do inglês, um livro didático e procurem pronomes relativos, porque vocês vão ver a resposta, ok? Eu vou disponibilizar essas questões em formato Google Forms para que vocês façam. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem no Google Classroom, por e-mail, pelas redes sociais. E é isso por hoje, pessoal. Thank you so much for watching. Until next time.